Se liga aí, mané. Hoje o assunto é pesado, porque o Real Madrid viveu uma das semanas mais turbulentas da temporada, e no centro de tudo está ele, Vinícius Júnior, vaiado no Bernabéu, criticado pela própria torcida, e com a imprensa espanhola colocando fogo na história, dizendo que o Vini teria avisado ao clube que não ia renovar e que iria sair, só que aí chegou a Champions League, e quando a Champions chama, o Vini responde. Contra o Mônaco, o Vini não só jogou, ele deu um show. Real Madrid 6, Mônaco 1, e o dono do jogo foi o camisa 7. Para você entender o tamanho do que aconteceu, precisa lembrar o cenário. Nos últimos jogos, o Vinícius vinha recebendo críticas muito fortes. E não foi só na internet. O Vini foi vaiado em pleno Bernabéu, na casa dele. E isso mexeu com ele, mexeu com o clube e mexeu com o vestiário. Porque a partir desse momento, surgiram informações de jornais na Espanha falando que o Vini já tinha comunicado ao Real Madrid que não iria renovar contrato e que uma saída poderia acontecer, ou seja, o Real não estava vivendo só um problema de desempenho, era um problema de ambiente, de relação, de clima pesado. Só que a reação do clube foi forte. O Real Madrid claramente não quis deixar a situação virar normal. E o apoio ao Vinícius veio em todas as camadas do clube, diretoria, elenco, comissão técnica. O Vini não ficou isolado, muito pelo contrário, ele ganhou respaldo total, e a sensação era clara. Enquanto a torcida estava dividida, o clube estava dizendo, ele é nosso. E tem um detalhe que foi muito simbólico. Viralizaram vídeos nessa semana mostrando o Arbeloa falando com o Vini de um jeito diferente, de liderança, de responsabilidade, como quem diz, você é capitão, você é referência, você decide o grupo. Isso mostra o nível de confiança interna que o Real tem no Vinícius. Porque dentro do elenco, ele não é só estrela, ele é liderança. Agora vamos falar do jogo. Real Madrid contra Mônaco. E o que aconteceu foi simplesmente um atropelo, 6-1. Mas o placar é só uma parte. Porque quem assistiu viu uma coisa. O Mônaco não conseguiu lidar com o Vini. Ele deu assistência. Ele chamou o jogo. Ele driblou toda hora. Ele partiu para cima sem medo. E ainda fez uma jogada absurda que terminou em gol contra do Mônaco. E olha isso. Se o jogador do Mônaco não empurra para dentro, o Arda Güler chegava finalizando. Ou seja, era para ser mais uma assistência do Vini. Mais uma jogada criada por ele. Mais uma participação decisiva. E aí, para fechar a noite mágica, ele fez o golaço. Aquele tipo de gol que muda o clima do estádio, muda o clima do time e muda o clima da temporada. No fim, ele foi eleito o melhor jogador da partida, Man of the Match, e não tinha nem discussão. Só que essa partida vai muito além da bola, porque ela bate de frente com a narrativa que vinha crescendo. Aquele papo de o Real tá em crise por causa de jogador. A culpa é de fulano. Esse elenco derrubou o técnico. E com a saída do Xabi Alonso, parte da torcida colocou o Vinícius no meio disso. Como se ele fosse um dos responsáveis pela demissão. Mas o Real Madrid tá mostrando na prática que não é bem assim. Porque se o clube achasse que o Vini é o problema, ele não seria tratado como liderança. Ele não seria protegido internamente. Ele não seria protagonista numa noite de Champions. A verdade é que o Vini segue sendo o cara mais decisivo do Real em jogos grandes. E isso é o que pesa no Bernabéu. E aí entra um comentário muito bom do VSR sobre esse cenário. Ele falou o seguinte: para mim, por mais que o Xabi Alonso tenha tomado decisões difíceis de compreender e tenha tido um trabalho inconstante, acho que o perfil do Xabi Alonso é diferente do que demanda o Real Madrid. E ele completa. Enquanto o Arbeloa encarna o madridismo. Ou seja, o Real Madrid tem um peso, tem uma cobrança, tem um ambiente que exige outro tipo de postura. E o Arbeloa, pelo visto, está tentando resgatar isso com o elenco. E dentro disso tudo, o Vini parece estar se aproximando de novo do clube, mesmo ainda distante de parte da torcida. E agora vem a parte mais pesada, mesmo com a atuação absurda, mesmo sendo o melhor jogador do jogo, mesmo sendo o cara que destruiu o Mônaco,
O Vini não comemorou do jeito que a gente está acostumado. Foi uma comemoração mais contida. Ele comemorou com os companheiros, com o técnico, mas com a torcida, ele não teve aquela conexão de sempre. E isso diz muito, porque o Vini sempre foi caloroso, sempre foi intenso, sempre foi o cara que comemora olhando para o estádio, chamando a galera. Dessa vez, parecia que ainda tinha uma ferida aberta. E quando ele falou após o jogo, ele soltou um desabafo. Vinícius Júnior disse: "Também sou humano." E basicamente falou que fica chateado com o que falam dele, mas que a cada poucos dias ele tem a chance de se provar dentro de campo. E ele deixou claro também: ele não quer responder ninguém. Ele sabe do potencial dele. Ele sabe onde pode chegar.